Apesar de ser boa com números, eu me considero uma pessoa mais de humanas do que de exatas. E é por isso que esse vídeo faz tanto sentido pra mim. Oi, meu nome é Letícia e hoje a gente vai falar sobre métricas. Só que aqui eu não quero dar destaque para aquelas métricas óbvias, sabe? As métricas óbvias, elas são importantes, obviamente. O jogo de palavras não foi intencional. Ou seja, a gente vai falar aqui sobre outras coisas que você pode usar para medir o sucesso do seu conteúdo. Tá, mas eu tô aqui falando de métricas óbvias e não óbvias. O que que são essas óbvias? São aquelas que as redes sociais escancaram na nossa cara. Então, por exemplo, número de seguidores, número de curtidas que um vídeo ou um post tem, engajamento, de modo geral, né? É uma métrica bem usual. E, obviamente, uma que é menos valorizada do que deveria, porque deveria ser uma das mais valorizadas de todas, que é a receita. Então, isso é uma coisa que a gente consegue, é tipo colocar na balança, sabe? A gente consegue ver de forma objetiva se aquilo ali foi bom ou não. Então, quando eu falo de receitas, eu tô falando o quê? De clientes, né? Clientes que a gente capta por meio de redes sociais. É lógico que essas métricas são importantes, senão elas nem seriam tão faladas assim, né? Eu dou também muita importância para essas métricas. Mas eu acho que se a gente só considera elas, a gente perde parte da diversão, sabe? São essas métricas menos óbvias que me fazem, sei lá, que me motivam no dia a dia, sabe? As outras, elas me motivam em momentos específicos, pontuais, mas as menos óbvias me deixam mais feliz de criar conteúdo no dia a dia, muitas vezes quando as outras métricas não estão indo tão bem assim, porque acontece, às vezes as outras métricas não vão tão bem assim. E eu vou falar que eu não sei nem se eu podia estar usando a palavra métricas aqui, porque são conceitos 100% subjetivos. Métricas tem que ser uma coisa mais objetiva? Eu não sei a definição de métricas, mas são coisas que eu uso para avaliar o sucesso do que eu tô fazendo, do que eu tô colocando no mundo, do meu conteúdo, etc. Primeira delas é o que você aprende sobre seu público quando você começa a criar conteúdo. É uma coisa interessante de pensar assim, porque desde que, sei lá, se você é produtor de conteúdo, eu imagino que você tenha interagido com muitas pessoas diferentes desde que você começou. São essas pessoas, entender essas pessoas, conhecer essas pessoas que podem te ajudar a ter uma melhoria no seu negócio, fora dos conteúdos mesmo. Então, assim, sei lá, conhecer seu público te ajuda a melhorar a sua comunicação, sim, né, a parte, né, do conteúdo, do marketing, da publicidade, etc. Mas pode te ajudar também a melhorar o seu serviço, a pensar em um serviço que você não tinha pensado ainda, pensar em um produto complementar ao seu serviço, ou então, né, produtos novos, caso você não venda serviços. Mas enfim, conversar com o público pode te dar esse feedback do que as pessoas precisam que você pode oferecer e de como você pode lapidar o que você já oferece. A segunda coisa é a sua habilidade de comunicação. E aqui eu tô falando de comunicação gráfica, escrita e falada. Acho que eu já comentei aqui em algum vídeo antigo que um dos motivos para eu ter começado no YouTube foi justamente melhorar a minha comunicação em vídeo. E eu vou te falar que isso aconteceu, viu? Eu comecei no YouTube em fevereiro, eu acho, não tenho certeza, março, sei lá. E minha comunicação já melhorou muito desde então. A minha familiaridade, meu conforto com a câmera já melhorou muito desde então. E isso pode acontecer também com as outras formas de comunicação, né? Então isso pode acontecer com texto, você vai... Gente, eu acho que é meio óbvio, né? Quanto mais você escreve, melhor você fica naquilo. Quanto mais você, sei lá, desenha, quanto mais você se expressa por gráfico, sei lá, qual que é a sua forma de se expressar, melhor você fica naquilo. Então você melhora a sua habilidade de comunicação, de se expressar, de passar uma mensagem para as pessoas. Isso é levado para muitos outros lugares. Então, assim, essa minha habilidade, não é habilidade, esse meu conforto que eu tenho agora ao falar com uma câmera, isso me é muito útil no meu trabalho, carteira assinada, que não tem absolutamente nada a ver com esse canal. Então, a gente leva esses desenvolvimentos para outras áreas da vida também. E falando sobre desenvolvimento de comunicação, um dos pontos, sei lá, um dos meus preferidos sobre o que eu tava falando mesmo? Sobre coisas que me mostram que o meu conteúdo tá fazendo bem,
no caso, fazendo bem pra mim, é evolução de timidez. Eu fui uma pessoa muito tímida e muitas coisas colaboraram pra eu me libertar disso. Continuo sendo uma pessoa introspectiva, mas não tímida, ok? E muitas coisas colaboraram ao longo da minha vida pra que eu me desenvolvesse melhor. Mas criar conteúdo, vou te contar, viu? Tá lá no topo da lista de coisas que me ajudaram a me libertar da minha timidez. Porque, a gente, né, na hora que a gente tá na internet, obviamente, a gente tá sujeito a qualquer tipo de crítica, a gente tá, sei lá, tem muito mais gente olhando pra gente e a gente tem que lidar com a timidez. Realmente, assim, ver a minha evolução em um pouco mais de um ano, criando conteúdo sobre como que eu, sei lá, qual que é a minha relação com crítica ou minha relação com saber que tem alguém que eu tenho vergonha me assistindo, ver o tanto que isso evoluiu, isso me motiva muito a continuar me desafiando ao criar conteúdo. O próximo ponto que me faz perceber que criar conteúdo faz sentido não é a evolução, o desenvolvimento da minha criatividade. Eu ando focando muito, assim, em muitos gerúndios numa frase só. Mas, enfim, eu tô com esse foco maior em colocar pontos de criatividade na minha rotina. Então, momentos em que eu saio da inércia e vou criar alguma coisa pra mim, sabe? Não porque eu vou necessariamente ganhar dinheiro com aquilo, leia-se, criar alguma coisa que não seja pro trabalho. Acho que deu pra entender, né? Então, eu tô tentando colocar mais, assim, pílulas de criatividade no meu dia. E você já deve ter ouvido falar que criatividade não é um dom, não é uma coisa que a gente nasce criativo ou não. Criatividade a gente pratica. Então, quanto mais a gente consegue colocar isso na rotina, mais criativo a gente fica. Mais desenvolvida fica mais desenvolvido fica esse nosso lado. E criar conteúdo, deixa eu contar uma historinha. É muito rapidinho, eu prometo. Mas eu fui uma pessoa que, sei lá, eu desenhei muito na minha infância, na minha adolescência, ali início da faculdade também. Eu tinha um diário ilustrado que eu me desafiei, assim, por um ano a desenhar todos os dias, só alguma coisinha do que aconteceu no dia, sabe? E era um exercício muito legal, muito legal. Eu me vi, assim, encontrando formas de simplificar os meus traços pra, sei lá, desenhar talvez um pouquinho mais rápido ou de forma mais fluida. Eu fiz isso por um ano, mas, né, eu fiz esse exercício de desenhar todos os dias por um ano, mas eu desenhei sem esse comprometimento também por muito tempo, é isso que eu quis dizer. Mas enfim, e nesse tempo todo, assim, eu me via vendo mais graça em coisas do meu dia, porque eu queria transformar aquilo em desenho, sabe? Então eu prestava mais atenção em coisas que estavam acontecendo. E era um exercício muito legal. Só que com a vida adulta e as obrigações que vêm com a vida adulta, eu fui deixando isso pra trás, porque eu não tinha tempo, né? Eu ia fazer o quê? Basicamente, a minha vida de adulta, a minha rotina com responsabilidades, foi engolindo esses meus momentos de criatividade. Criar conteúdo cria uma espécie de compromisso? Compromisso? Eu não sei se é exatamente compromisso, porque eu não tô me comprometendo com ninguém. Mas assim, me coloca pra pensar se eu não tenho algo pra falar, se eu não tenho algo que eu quero criar, que eu quero desenhar, que eu quero passar pra frente, sabe? Eu acho que me tira dessa inércia de apenas viver a minha rotina, sei lá, fazendo o que me é demandado. Fez sentido? Não sei se isso fez sentido. Mas é isso, assim, criar conteúdo me colocou pra praticar a minha criatividade, de novo, coisa que eu não fazia há alguns anos. E eu valorizo muito isso, assim. Eu não consigo criar todos os dias, atualmente. Muito menos criar conteúdo todos os dias. Mas é isso, me tira da inércia da rotina e me ajuda a desenvolver a minha criatividade, que isso é uma coisa assim, que quando você começa a exercitar, você vê que realmente é exercício. E a última coisa para te ajudar a entender se criar conteúdo está fazendo sentido ou não, que, sei lá, pode te mostrar um outro lado, enfim, são, na verdade, as pessoas que você conhece no meio do caminho. E aqui eu não tô falando de seguidores, tá? Quer dizer, essas pessoas costumam ser seguidoras. Mas eu não tô falando, assim, de número de seguidores. Eu tô falando de conexões mesmo, sabe? Em um pouco mais de um ano criando conteúdo, sei lá, um ano e meio, nem sei. Tipo um ano e meio criando conteúdo, eu construí amizades fortes, sabe? Pessoas que
eu acredito e espero que eu vou levar a amizade por muitos anos, independentemente do conteúdo. Eu conheci muita gente legal. Eu troquei ideia com muita gente diferente, sabe? Com muita gente com pensamentos parecidos, com pensamentos diferentes e que vivem situações parecidas para a gente poder trocar experiência ou que vivem situações completamente diferentes. E isso é muito legal. E eu só alcancei essas pessoas que realmente eu chamo de amigas hoje. Algumas pontuais, assim, são muito amigas. E eu só alcancei essas pessoas porque eu comecei a criar conteúdo e foquei em coisas para além dos números. Com esse final poético, eu me despeço. Me segue lá no Instagram. Vamos criar uma amizade também.